o que tem entrado na sua casa? O que tem entrado na sua casa? É o tema dessa série de mensagens que estarei iniciando hoje. E espero que estas respostas que vamos dar, elas possam no final dessa série de mensagens, dessa conferência, estar realmente abençoando a sua vida. E as respostas sejam aquelas que Deus de fato, Ele quer ouvir. O que tem entrado em sua casa? Antes de entrar no assunto, recentemente, não sei se ainda está passando ou não, se já acabou ou não, a Rede Record trabalhou com algumas novelas, entre elas os 10 Mandamentos. E olha, eu vi alguns capítulos e vi que não tem nada com o contexto bíblico, evidentemente, não poderia ser diferente. Aliás, eles conseguiram misturar tudo, Antigo Testamento com Novo Testamento, personagens do Novo Testamento com falas no Antigo Testamento, e foi interessante. Porém, algumas coisas elas foram de fato muito boas. Por que eu estou lembrando isso para você que talvez assistiu? É porque Êxodo capítulo 6, versículos 28 e o capítulo 7, versículos 1 a 13. Não precisa ler, eu só vou citar. Mostra que Moisés e seu irmão Arão foram, em nome do Eu Sou, pedir para Faraó a libertação do seu povo. O texto bíblico em Êxodo 6, 28, capítulo 7, versículos 1 a 13, Arão e Moisés têm uma incumbência dada pelo Senhor. Vão até Faraó e falem: deixa meu povo ir. A ordem é clara. Se isto não acontecesse, o texto bíblico relata que pragas cairiam sobre as casas dos egípcios. É aqui onde nós entramos mais uma vez com a pergunta: o que é que tem entrado na sua casa? Naqueles dias, mesmo diante dos sinais dados por Deus através de Arão, através de Moisés, Faraó, ele endureceu o coração e não libertou o povo de Deus. É verdade ou não é? Nós sabemos disso. Sabe o que é interessante? É que hoje nós temos tantos sinais de Deus, do seu amor, da sua graça, da sua bondade, sendo derramados, mas infelizmente muitas famílias, casais, pais e filhos estão endurecendo o seu coração. Isso é algo visível nos nossos dias. E vimos então que as pragas de fato elas começaram a cair sobre a casa dos egípcios, mas não caíram sobre as casas dos israelitas. Por quê? Porque o povo de Deus estava no Egito, mas ele não era do Egito. Se hoje nós formos aplicar isso, eu quero destacar isso na introdução, se nós fôssemos aplicar isso hoje, nós estamos vendo pragas entrando na casa de muitos cristãos e não cristãos. E principalmente dos cristãos que não deveriam entrar. Nós vemos muitas coisas semelhantes hoje na vida daqueles que não conhecem a Deus, não tiveram uma experiência pessoal com Deus, não nasceram de novo, não foram redimidos, portanto, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e vemos semelhanças
em acontecimentos nas famílias daqueles que falam, testemunham que receberam Jesus como seu Salvador, creem nele, confessam, dizem ter sido redimidos pelo sangue de Jesus, mas vemos que pragas que não deveriam entrar na casa dos que amam a Deus estão entrando. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está afetando duramente as famílias. E principalmente as dos cristãos. Se as pragas atingiram o povo do Egito e não atingiu o povo de Deus porque eles estavam no Egito, mas não eram do Egito, logo no meu coração, na minha mente vem a seguinte questão: se eu sou de Cristo e estou neste mundo, as pragas deste mundo não deveriam ter poder na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Mas quando olhamos o que está acontecendo, a gente vê que a família, ela está enferma, doente, muitas sofrendo com vários tipos de pragas que entraram dentro da sua casa. Praga é tudo aquilo que afeta o bem-estar, a vida relacional, a vida emocional e a vida espiritual das famílias. Repito, praga é tudo aquilo que afeta o nosso bem-estar, tudo aquilo que afeta a nossa relação em casa. Praga é tudo aquilo que afeta o nosso estado emocional, é tudo aquilo que afeta a família. E a gente vê, infelizmente, algumas pragas entrando e muitas vezes não sabemos como vencer. Como é que você está? Volto à pergunta inicial. Como é que você está? O que tem entrado na sua casa, além da Rede Record de televisão? O que tem entrado na sua casa que pode estar afetando o seu bem-estar espiritual, o seu bem-estar relacional dentro de casa com os membros da sua família? Algo que é importante citar aqui, antes da aplicação que temos para fazer. Tudo aquilo que afeta a sua vida, tudo aquilo que afeta a sua casa, vai afetar, infelizmente, e não porque o Senhor não queira evitar isso, Ele quer, mas vai afetar a igreja, enfraquecendo, fragilizando o púlpito ou o ensino, a pregação da palavra. E nós vamos então ver, infelizmente, que a igreja que tem tudo para ser forte, porque ela é de Cristo, mas ela é formada por famílias, não vai ser uma igreja forte porque as famílias são fracas. Famílias fracas também geram igrejas fracas, porque pragas estão entrando nas casas e consequentemente afetando as famílias e até mesmo a família de Deus. Pense comigo nesse momento. Senhor, talvez seja minha a sua oração. O que está afetando a minha casa? O que está afetando a minha família? Vamos orar.
Bondoso Deus, estar nesse lugar eu entendo que é providência do Senhor. Estar aqui eu entendo que estava nos teus planos, nos teus propósitos, antes de estar na minha agenda e no convite do pastor Daniel e sua igreja. Então, humildemente nos colocamos na tua presença, Senhor, para rogar que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade de falar com a gente. Que a tua palavra, através de seus valores, princípios, venham nortear nossas vidas, nossas casas, as nossas famílias. Pai, o Senhor sabe como nós estamos. O Senhor sabe como está a casa de cada um de nós. Para falar a verdade, Senhor, nós também sabemos o que está nos entristecendo, o que está nos abatendo, o que está desfigurando a beleza da família, o que está, ó Deus, fragilizando a relação desses membros dentro de casa. O Senhor sabe como cada pessoa aqui está, mas eu dou graças a Deus, ao Senhor louvamos, porque o Senhor é um Deus que restaura, que transforma, que cura, que liberta, e o Senhor é que pode cuidar de nós. Usa esse tempo, ó Deus, usa esses dias, bondoso Deus, para falar conosco. Queremos nos aproximar do Senhor, queremos sentir a tua presença nesse lugar, em tudo aquilo que for feito, em nome de Jesus. Será que as promessas do Salmo 91 também são para os nossos dias? Será que as 10 pragas que caíram sobre o Egito podem também ser aplicadas de alguma forma nos nossos dias? Se eu olhar junto com vocês para o Salmo 91 e nós entendermos que estes salmos são para os nossos dias, eu vou entender também que há lições preciosas de Deus no livro do Êxodo, quando caíram aquelas 10 pragas no Egito, que também são para aplicarmos na nossa vida. Por isso, vamos ver o que diz o Salmo 91. Só me acompanhe na leitura. Eu vou usar a versão que normalmente eu uso, o NVI, mas me acompanhe aí com carinho. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Amém, amados? Eu já parei aqui, já consigo me ver nesse versículo e já fico feliz porque ele se aplica na sua totalidade à minha vida e à sua. Mas prosseguindo, o texto diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Quem nos livrará? Deus. Não há outro. Ele o cobrirá com as suas penas, porque o nosso Deus é um Deus protetor. E sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada nos atingirá. É isto que o Senhor nos ensina. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma
chegará à sua tenda, à sua casa, à sua família, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? 100% desse salmo é para ser vivido hoje, aplicado hoje, não como um amuleto, não como algo que eu decoro para mim mesmo proferir, falar nos momentos que eu achar conveniente. É o contrário. Toda esta palavra vem de Deus para nós vivermos, aplicarmos, sentirmos, desfrutarmos e estar acima de tudo seguros quanto às pragas que estão sendo derramadas neste mundo, mas nós permaneceremos em pé. É isto que a palavra nos ensina. O que é que tem entrado na sua casa? Algum tipo de praga entrando na sua casa? Há muitas pragas destruindo a família. Como disse há pouco, pragas que jamais deveriam entrar ou cair na casa da família cristã. Infelizmente, muitas famílias cristãs, ou não, estão sendo destruídas por algum tipo de praga. Existe um tipo de praga que caiu sobre o Egito, que não entrou, no entanto, na casa do povo de Deus. A praga das moscas. Abra aí de novo a sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 8, versículos 20 a 24. Êxodo capítulo 8. Opa, gostei mais do som desse, hein? Ou menos enlatado, quase parecendo voz de locutor. E o pior é que eu fui mesmo. Êxodo capítulo 8, versículos 20 a 24. Peço que os amados me acompanhem por gentileza. Diz o texto: E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isto não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes parecem sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse Faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Destacar algo: a praga das moscas. Queridos, vamos aplicar agora o que nós precisamos para nós. Vamos agora procurar ver o que Deus pode estar falando conosco, porque mosca é sinônimo de perturbação. Mosca é sinônimo de incômodo. Mosca é sinônimo de sujeira. Repito, moscas ainda
hoje são sinônimos de perturbação, incômodo, sujeira. Deixa eu falar da sujeira aqui rapidinho. Sujeira é algo terrível. É algo para quem gosta de um ambiente limpo, gostoso, agradável, asseado. Estar num lugar sujo é algo desagradável. Eu tive uma experiência que não foi a das melhores, mas a gente, como pai, sempre pensa que de repente aquela moça, ela é tão dedicada, ela está firme, ela está interessada inclusive no meu filho. Isso aconteceu comigo, com meu filho do meio. Meu filho poderia de repente se interessar por ela também. Eu trabalhava no ministério com o pai daquela moça na BBN, Rede de Radiodifusão Bíblica, e, puxa vida, seria interessante, mas fiquei na minha. Não orei também, mas de repente poderia dar certo. Algo interessante aconteceu um dia, porque aquele homem com quem eu trabalhava, ele pediu que eu fosse levar algo até a casa dele. Ele estava sem carro, eu acompanhei e levei. E quando chegamos na casa dele, ele é o único homem daquela casa. E ele tem a sua esposa e mais 3 filhas, 4 mulheres dentro da mesma casa. É uma loucura. É uma loucura. 4 mulheres na mesma casa. Ele não tem voz para nada. Não adianta. Mas não foi isso que me incomodou. O que me incomodou foi quando eu entrei na casa. Era uma bagunça. Tudo de fora do lugar. E eu tive que passar pela cozinha. Meu Deus, que era aquilo? Tinha louça para tudo que era lado, panela, que parecia que se usava fogão fogão não, cozinhava em fogão a lenha. Aquilo era de dias. Mas a menina é tão bonita, as irmãs, a esposa. E quando eu entrei naquela casa, falei, meu pai do céu, que é isso? Eu fiquei envergonhado. Mas para eles aquilo era normal. Coisas pequeninas, elas têm entrado dentro de nossa casa e transtornado a vida de muitas pessoas. Para aquelas pessoas aquilo era comum, era normal. Quando eu fui colocar o que eu estava ajudando ele a tirar do carro, não tinha lugar para colocar. Queridos, eu não tenho nada a ver com aquela casa, mas eu venho de uma família pobre, mas limpinha. Você já ouviu isso? Eu vim de uma família muito pobre, mas limpinha. Eu lavo uma panela até hoje que, olha, fica um espelho. Minha esposa do mesmo jeito. Fiquem tranquilos, não estou falando das suas panelas. Eu estou só dizendo que eu cresci tendo uma mãe que fazia isso e ensinou todos os filhos. Eu tive que aprender, como mais velho, a passar palha no chão, encerar, dar brilho, ajudar a arrumar as camas, lavar louça. E quando ela ia trabalhar e meu pai, eu tinha que esquentar a comida, servir os meus irmãos e ainda deixar tudo lavado e arrumadinho.
E como minha mãe era uma pernambucana amorosa, ai de mim, se eu chegasse e tivesse alguma coisa fora do lugar. Éramos pobres, morávamos num barraco em São Paulo, sim, barraco, favela, mas a nossa casa era limpa, asseada, cheirosa. Nunca pensei que aquilo tivesse tanto valor. A primeira coisa, quando eu entrei na casa daquele meu amigo, com ele com 4 mulheres adultas dentro de casa, sem colocar ordem naquela casa, foi no meu coração: meu Deus, afasta essa menina do meu filho, afasta essa menina do meu filho, meu Deus, que não dê certo, Senhor, pelo amor de Deus. Eu já comecei a ficar, isso vai entrar na minha casa, isso vai entrar na minha família, isso pega. E eu não quero mais saber, Senhor, eu não brinco mais sobre isso, Senhor. No meu coração, eu fiquei apavorado. Porque, inclusive, os nossos filhos, eles foram educados por uma mãe tão zelosa quanto a minha. A única diferença, a minha mãe. A mãe deles é mais zelosa do que a minha, porque a minha, ela era zelosa, mas ela batia, não tinha dó. Minha esposa, graças a Deus, não. Nós sempre agimos com amor e com graça. Mas desde pequenos, a minha esposa, 4 homens, eu e mais 3 filhos, nós ensinamos os nossos filhos a guardar a roupa, e eles pequenos não sabiam guardar, mas nós ensinávamos. Eles colocavam de qualquer jeito na gaveta. 2 anos de idade, 1 ano e meio, 1 ano, aprendeu a andar, já tem que fazer alguma coisa. Nós ensinava, e quando um deles saía às costas, eu ia lá e arrumava, ou a mãe, para eles não ficarem chateados. A gente incentivou. Ou seja, dos meus filhos, eles saem para trabalhar, vai para a faculdade, pode estar correndo, pode ter o que tiver para fazer. Principalmente o Felipe, que é esse do meio, com quem aquela moça estava se engraçando. E uma moça se engraçar com um rapaz, é rápido para ele cair. Então, eu logo fiquei preocupado, porque ele é o mais asseado, limpo, organizado. Ele sai para a faculdade ou para o trabalho, ele não importa se vai sair 3 da manhã, se vai sair 5, se vai sair 6. Você entra no quarto, está impecável. A cama arrumada, tudo no lugar, nada fora, nada arrumadinho, ou melhor, desarrumado. Tanto que inventaram esse bendito WhatsApp, e eu estou viajando, chegando num lugar que pegou sinal, uma mensagem do Felipe: pai e mãe, volta para casa, vocês deixaram louça suja na cozinha. Está lá, hoje. Uma pequena coisa pode fazer toda a diferença. E olha, eu estou com vocês pensando num ambiente simples, mas gostoso, agradável, onde queremos estar, queremos viver com as pessoas com quem amamos, pessoas que são nossa. Não é assim, queridos? Eu não sei se você tem dificuldades para isso, mas eu peço em nome de Jesus que mude isso. Mude isso. Porque pequenas coisas têm atrapalhado muitas famílias. A sujeira é uma praga. E não só a sujeira nesse exemplo. Existe a sujeira que sai da boca das pessoas. Existe a sujeira daquilo que fica oculto, que não se trata, que não limpa. Infelizmente, há famílias hoje sofrendo por não tratar das coisas insignificantes, pequenas, porque elas são isso mesmo, tão pequenas. Mas é como mosca.
Quem gosta de limpeza, como santo é o nosso Deus, e nele não há absolutamente qualquer possibilidade de mancha, é santo, santo e santo. O Filho de Deus, ele tem que ser na sua vida emocional, espiritual, na sua vida relacional, santo, santo, porque o nosso Pai é santo. A nossa alma tem que estar limpa, a nossa boca tem que estar limpo, o nosso coração tem que estar limpo. Há sujeiras que podem estar presentes de algumas outras formas, coisas pequenas. Moscas perturbaram os egípcios. E como é terrível o zunido de um mosquito, principalmente quando estamos tentando dormir, ou chamado de muriçoca ou pernilongo, sei lá como vocês chamam aqui. Aqui possivelmente nem precisa chamar, eles vêm sozinhos, né? Mas uma coisa eu sei, é horrível, é verdade ou não é? E por que não nos incomodamos quando dentro de casa pequenas coisas não são tratadas? O que é que tem entrado dentro da sua casa? Deixa eu fazer aqui mais uma aplicação. Muitos casamentos se desfazem hoje por coisas minúsculas que poderiam ser reveladas, tratadas, mas o casamento não seria desfeito. Eu tenho visto como pastor famílias quebrando por pequenas coisas, não são grandes, pequenas. E quando não, a gente vê pessoas tentando justificar uma tragédia com uma pequena coisa, como se fosse possível. Eu e minha esposa lembramos de um casal que estávamos atendendo já há alguns anos atrás, onde a separação parecia inevitável. Eu tinha uma desconfiança de adultério, mas não tínhamos como provar aquilo, estava difícil, era uma situação delicada, mas por fim acabamos tomando conhecimento e Deus revelou, era de fato aquilo, tratamos com o casal e para nossa surpresa, aquele homem cristão, filho inclusive de um pastor da cidade, é uma pessoa que o pai era renomado na cidade, ele também, consequentemente, usou da seguinte justificativa para pecar, adulterar, trair, enganar, falsificar uma relação que gerou sofrimentos indizíveis. Ele olhou para mim, para minha esposa, na presença da esposa dele, e disse: presta atenção. Primeiro ele fez o biquinho. Pastor, olha, pastor, se põe no meu lugar. Ela sabe que eu gosto de biscoitinho de cenoura e ela não faz. Traiu. Uma pequena coisa, como se fosse possível justificar aquela tragédia. Dá para imaginar isso? Pequenas coisas têm destruído. E as pequenas têm sido usadas para justificar as grandes tragédias. É uma praga dos nossos dias. É uma praga que tem entrado na casa de muitas pessoas, muitas famílias. Pequeninas como são as moscas, são pequeninas as coisas que estão incomodando e que não deveriam entrar no lar dos servos de Deus. A minha pergunta é: alguma coisa pequenina perturbando sua família?
Eu não estou falando de biscoitinho de cenoura, que ela não faz. Agora, se eu pudesse dar um conselho, é claro que se o seu marido gosta, faça. Não é verdade? Mas também você tem o mesmo direito de falar para ele o que você também gosta e espera dele. Amém, irmãos? Verdade ou não é? Tem o mesmo direito. Alguma coisa pequenina perturbando sua família? Deixa eu dizer ainda, não aceite esse tipo de praga, de perturbação, por menor que seja, na sua casa. O que é que está incomodando a sua vida diante de Deus nesse momento? O que é que está te incomodando como esposo, esposa, como pais ou filhos? O que é que está te incomodando? Se você parar nesse momento, talvez você consiga ver alguma coisa que Deus pode estar mostrando, e não agora, mas que já vem acontecendo na sua vida, e que você tem falado com seu esposo, você tem falado com a sua esposa, você tem falado com seus filhos ou até com seus pais, para que as mudanças aconteçam. Então nós precisamos de uma solução para evitar que as pequenas coisas ou essa praga ela continue tendo vitória na nossa vida. O interessante é que a solução apresentada por Deus nos dias de Moisés continua sendo a mesma solução para os nossos dias. Vocês querem ver? Lá em Êxodo capítulo 12, versículos 21, 22 e 23 diz assim. Êxodo capítulo 12, versículos 21 e 23. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Para cada o que, queridos? Família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. A solução foi apresentada. 1 João capítulo 1, versículos 7 a 9, tem a mesma solução. Diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue que é o Cordeiro, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Solução: assim como o sangue do Cordeiro livrou o povo de Deus, Jesus, meus amados, morreu para salvar e morreu para nos abençoar como famílias, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da minha casa, da minha vida. Ele é o Senhor. É isso que a palavra nos ensina. Muitas vezes o problema na minha casa, na sua casa, começa com um mosquitinho
os problemas não estão começando grandes. O que vem nos afetando com o passar dos anos são as pequenas coisas que não são vencidas. São os pequenos incômodos que temos e não tratamos. São aquelas pequenas sujeiras que fazem parte da família, aquilo não nos incomoda. Então é hora de nós fecharmos a porta de nossa casa para tudo aquilo que não é de Deus. Começando fora da nossa casa, a sujeira em nome de Jesus. No sentido literal, se a mosca faz parte da sua vida dentro de casa, limpe, minha querida, a sua casa, porque não fica mosca no meio da limpeza. Nunca fica. Uma mosca incomoda muito para quem é limpo. O pecado na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, incomoda o Espírito de Deus que em nós habita. Incomoda a família de Deus que somos nós. Todos nós somos afetados quando isso acontece. Feche a porta da sua casa. Abra o seu lar para o Senhor, porque o Senhor quer te abençoar até mesmo com pequenas coisas. Quero terminar nessa noite onde abrimos esse assunto, onde já demos aqui o início, o pontapé inicial do que queremos aplicar nesses dias. 5 pequenas coisas que eu posso aplicar hoje, amanhã, domingo de manhã e domingo à noite, sem dificuldades nenhuma. Mas 5 pequenas coisas que podem mudar o seu casamento e a sua família. Preste atenção. Primeiro, esposo, esposa que está aqui, ou quem é esposo, esposa, mas o seu cônjuge não está aqui. Primeiro, quer ter coisas mudando na sua casa? Beijem-se quando se encontrarem. Olha, eu vou falar de novo, valendo, filho. Se fosse lá na igreja, eu falava corta para ficar bonito na fita. Pera lá. Presta atenção no que eu estou dizendo. 5 pequenas coisas para mudar o casamento, mudar a sua família, firmar valores que sem dúvida nenhuma devem reger a nossa vida. Beijem-se quando se encontrarem. E não é bênção. Agora, por que, queridos? Olha, eu vou dar um exemplo meu e da minha esposa. Nós um dia estávamos namorando no sofá, namorando antes de casamento, assistindo televisão, ok? Na nossa casa, era um sábado, domingo à tarde, a gente estava, daqui a pouco ia sair para o coral, e eu lembro, até hoje, a gente já era noivos, que de repente um filme que a gente estava assistindo, um casal de idade se beijaram. E eu não lembro se foi ela, eu acho que foi ela, que olhou para mim e disse: será que nós um dia vamos nos deixar de nos beijar? Eu acho que foi ela que teve a iniciativa. Mas na hora eu respondi: não, de forma nenhuma. Vamos então deixar isso acordado agora. Vamos fazer um pacto. Todas as vezes que a gente vê alguém se beijando, a gente se beija. Seja na TV, seja numa novela, seja no filme, onde for aparecer um beijo de um casal, um homem e uma mulher, eu e ela nos beijamos. Até o dia que o Senhor nos separar pela morte. Olha, até hoje, 32 anos depois, ela em vez em quando dá uma de esquecida.
Eu olho para ela e pergunto: você viu? Ela, E? Aí ela ri, e às vezes ela mesma já tem iniciativa. Mas nós até hoje, sabe o que é interessante? Que nós acordamos isso quando a gente namorava. Os nossos filhos vieram e eles sempre viram, em vários momentos, eu e minha esposa nos beijando. Fosse numa situação normal, dentro de casa ajudando um ao outro, mas principalmente quando a gente sai. Eu nunca saio de casa sem tacar-lhe um beijo. E os meninos cresceram vendo isso. E ela nunca sai sem também me dar um beijo. E não é beijinho na face. Vamos mais do que amigos agora. Quero um beijo mesmo. E ela me dá o beijo. Para os nossos filhos isso é normal. É tão normal que os nossos filhos hoje são todos barbados. Meu caçula tem uma barba enorme, está com 22 anos. E o Felipe, 26, tem barba. O Daniel, 30 anos, tem barba. Todos lá usam barba. Me convenceram a usar barba também. Mas uma coisa interessante, todos eles, na hora de sair, sempre também nos beijaram. E sempre quando chegam, nos beijam. E beijam dessa forma em casa, sem problema nenhum. Isso é tão normal que na família espiritual a gente sempre teve os meninos sempre também recebendo as irmãs, senhorinhas, idosas da igreja. Sempre eles cresceram dando um beijo. Eu pergunto: quem são as pessoas mais amadas? São porque nossos filhos? Não. Todo mundo quer bem. Eles recebem bem, mas porque eles aprenderam isso em casa. É só você lembrar, se você já é casado, quando estavam namorando e não podiam esperar para verem o outro dia, chegar. E o fato de os dias irem passando pareciam para nós, quando namorados, semanas em que a gente não se via. E quando se via, a primeira coisa era dar um beijo. E hoje é uma pequena coisa de um valor que vocês nem imaginam. Eu aprendi a importância desses beijos depois da minha conversão, na minha vida como casado, na minha vida como marido. Eles definem muito na minha vida hoje e na vida da minha esposa. Agora, tem dias que eu e minha esposa estamos azedos. Ou ela fez alguma coisa que eu não gostei, mas normalmente foi eu que fiz alguma coisa que ela não gostou, normalmente. E como é que faz? Queridos, eu sempre digo, e quero que vocês guardem isso no coração: não se dorme com o inimigo, pastor Daniel. Nunca. A gente sempre procurou tratar isso antes de terminar o dia, antes de ir para a cama dormir juntos. Porque eu não vou dormir com o inimigo em hipótese nenhuma. Então, se eu tenho razão, eu vou fazer de tudo para me humilhar, assumir o erro. Mesmo eu tendo razão, eu peço perdão. Eu assumo o meu papel de sacerdote, cuido do que tem que cuidar, não abro mão daquele beijo, dela ficar no meu peito, de olhar para ela por um bom tempo, e ela ainda tira uma de mim, porque às vezes ela fica virada, olho fechado, e eu fico olhando, e ela fala: já terminou? Posso dormir? Quer dizer, está se achando, já está se achando. São coisas simples, queridos, mas que podem fazer uma diferença tremenda na sua vida. Que é uma pequena coisa
que pode fazer mudança ainda na sua vida? Andem de mãos dadas em público. Você tem andado de mãos dadas com o seu esposo, com a sua esposa? Você perdeu esse bom hábito? Esse pequeno detalhe não está fazendo mais parte da sua vida? Deixa eu dizer para vocês que algo sobre o andar com as mãos dadas é um toque abençoador. Quando um homem aprende a andar de mãos dadas com a sua esposa, seu esposo, ele está dizendo, ela está dizendo, eu me preocupo com você. Ele vai estar dizendo a ela, eu preciso de você. Ou ele e ela vão estar dizendo, eu te amo, eu apoio você, e você é meu, ou eu sou sua. Por isso andamos de mãos dadas. Não importa quanto tempo nós vamos ter de vida para mim e para minha esposa. O que importa é que nós temos um ao outro hoje. E esse hoje nós queremos viver e bem. Em nome de Jesus. Pequenos detalhes, simples de tudo, como uma pequena praga que é a mosca, que inferniza. Quebramos isso com valores que precisam ser restaurados. Terceiro, são 5 sugestões. Terceira, façam as refeições sempre que possível juntos. Sempre que possível. A vida é tão cheia de afazeres que, quando nós temos a oportunidade de fazer as refeições juntos, é bom demais. Sentar à mesa, conversar, dialogar, apreciar o que preparamos ou o que ela preparou. E olha, isso tem um valor que vocês não imaginam. Eu estava um dia gravando na BBN e tinha um pessoal dos Estados Unidos, tinha pessoal aqui todo reunido, a equipe do Brasil, e nós íamos almoçar num restaurante muito bom em Curitiba, que a gente chama Restaurante dos Arcos. É a melhor massa que nós temos lá em Curitiba, como eu gosto de comer lá. E era 11h40 quando todos decidiram que iam para lá. E eu não tinha avisado a minha esposa que eu iria almoçar fora. Lembra que eu falei que não se dorme com o inimigo? Pequena coisa, pastor Daniel. Liguei para ela e falei, Ed, esqueci de te avisar, o pessoal está aqui, nós estamos indo almoçar fora. Ela deu aquele clássico, E eu falei, por quê? Ela falou, eu fiz o prato preferido, o teu prato preferido. Eu pensei, falei, meu Deus, eu não acredito que ela fez hoje o prato que eu mais gosto. E eu não tive dúvidas. Fica tranquila, eu vou para casa. Olhei para todo aquele pessoal, por mais que eu goste do arco, eu disse para eles, pessoal, lamento, estou indo para casa, que a minha esposa fez o meu prato preferido. Eles, aê Marcão, vai nessa Marcão. E lá vou eu para casa. Quando eu cheguei em casa, eu olhei para a mesa e não achei o meu prato preferido. Eu fiquei procurando o meu prato preferido. Ou seja, é algo que para ela fazer seria um sacrifício muito grande, porque ela não gosta de fígado de boi. Ela não gosta. Ela prepara como ninguém, mas ela não come. E eu gosto daquilo com bastante cebola, bastante pimentão. E eu pensei que ela tinha feito esse prato. Naquele dia nós tínhamos arroz, feijão e, pasmem, abobrinha. E eu olhei para ela e falei, esse é o meu prato preferido? Ela falou,
eu ri. Eu falei, então tá. Esse agora, quem foi que te falou que esse prato, a abobrinha eu não sei como as pessoas ainda conseguem refogar. Aí tem gente que ainda refoga a abobrinha, aquilo vira água, tem gosto de nada. E ela olhou sorrindo, numa felicidade, porque eu estava em casa. E olha, eu tive uma paz, e eu ri com aquilo. E eu ri, eu falava, eu não acredito que esse é o meu prato preferido. Ela, esse é o prato preferido. Eu não sei o que você está fazendo no dia a dia da sua vida, mas eu garanto para vocês que pequenas coisas fazem a diferença para o bem ou para o mal. Eu não sei o que está entrando na sua casa, mas eu sei que algumas coisas pequenas que entraram na minha casa e na minha vida, elas estão nos abençoando em nome de Jesus. Pequenas coisas. Por penúltimo, orem juntos. Quando vocês oram juntos, vocês criam aquela conexão, aquela unidade diferente de qualquer outra que a gente poderia citar, porque como família vocês estão deixando Deus entrar no seu casamento, você está deixando Deus entrar na sua família. Você tem orado? Para a vergonha da maioria dos homens, a iniciativa eu tenho visto que na maioria das vezes é das mulheres. Isso precisa mudar. Nós precisamos assumir esse papel e chamar a nossa esposa e convidá-la para orar. Mas é um papel que nós precisamos assumir, exercitar em casa. O interessante é que, assim como nossos filhos viram e sempre viram eu beijando a mãe, por mais que alguma coisa durante o dia desandou, no final a gente sempre esteve junto e orando. Nunca dormimos separados, nunca dormi fora do meu quarto de forma nenhuma, nem deixaria ela ir dormir também. Eu trancava e jogava a chave fora, mas não ia dormir fora até a gente acertar aquela situação. Mas eu dou graças a Deus, porque também em qualquer situação os nossos filhos pedem para orar. Vamos orar, pai? Pode orar? Mãe, ora. Pai, vamos orar por isso. É comum, pequenas coisas. Por último, antes de falar o último, posso contar uma breve historinha aqui, pastor? Ainda dá tempo? Sei que a minha esposa ela não gosta que eu falo isso, eu não vou entrar em detalhes. Mas é que para mim falar de oração hoje é tão fácil, mas inicialmente não foi fácil. Quando a gente começou a namorar, ela foi a única moça que eu namorei cristã. É a única moça que eu namorei após a minha conversão e com quem eu casei. Mas infelizmente eu fui da noite, eu fui uma pessoa da noite em São Paulo. Então eu conheci a vida muito cedo, em todos os sentidos, de uma forma muito ruim, desagradável. Então eu não tinha bons hábitos, bons costumes. Eu não conseguia nunca respeitar uma moça como ela deveria, porque no mundo em que eu cresci, em São Paulo, as pessoas como eu, elas ficavam mesmo, começavam a deitar com alguém, a gente nem sabia como e porquê, quem foi que pediu, como é que isso aconteceu. Infelizmente se via lá. E aí, com 21 anos eu recebi Jesus como meu salvador pessoal. Ninguém precisou falar para mim que aquele estilo de vida que eu tinha, sem respeitar a filha de ninguém, era errado. Eu aprendi de imediato que aquilo não poderia mais fazer parte da minha vida, do meu estilo de vida em Cristo.
E eu tomei a decisão: não vou namorar uma moça aqui da igreja ou de qualquer lugar enquanto eu não aprender a respeitar. E eu lutei, orei, batalhei, sofri muito para vencer aquelas fraquezas que faz parte da vida de muitos homens. Foi difícil, mas quando eu achei que estava conseguindo, eu caía de novo. Então vai extemporando, lutando, e não namorava. E olha, na minha igreja era mais ou menos assim: era 10 rapazes, 40 moças. Até um mal acabado como eu se dava bem naqueles dias. 40 moças, 10 rapazes. Até um mal acabado assim como nós ia ia dar, não, se saía bem. Porém, eu pedi minha esposa em namoro, expliquei a situação para ela. Preciso de alguém que me ajude, que realmente me entenda, que saiba impor limites. Eu não sei como que é isso. Eu estou falando na década de 80, quando ninguém falava em namoro naquela época, não se escrevia sobre orientação sexual, não se falava isso nas igrejas em hipótese nenhuma, parecia um pecado. Ninguém tinha orientação de nada. Só era escola dominical e acabou. Que era bom, mas ninguém falava nada. Então eu fui pedir namoro 3 anos quase após a minha conversão. E ela, uma semana depois, me deu a resposta. Começamos a namorar. E ali começou outra luta. Ela levou tão a sério aquele pedido que eu fiz, que demorou 15 dias para dar o primeiro beijo. Daí você começa a calcular. 15 dias para dar um beijo de que começou a namorar, um mês depois eu estava querendo acabar o namoro. Era muito sério, até para mim, que estava querendo ter uma vida certa, eu não acreditava no que estava acontecendo. Mas eu gostava depois do culto. Eu sei que aqui na igreja não acontece isso, quem namora de repente não passa por isso, mas naqueles dias eu não via a hora de terminar o culto e ir para a casa dela, e ficava namorando em casa, mas tinha aquele momento de ir para a garagem e se despedir. Eu sei que aqui não tem esse problema, mas eu tive esse problema, e eu queria ficar na porta ali, na garagem com ela. E ali eu ficava, ia me aproximando, e quando parecia que ia ficar bom, ela fazia algo que me chocava. Ela começava a orar. Eu não acredito nisso. Eu ficava pensando: meu Deus, como uma criatura pode orar num momento como esse? Precisa ser mais claro, queridos. Eu ficava chocado. E ela aí erguia o rosto, olhava para mim, sorridente, falava: então, boa noite. Eu ia louco embora. Eu vou acabar com esse namoro. Assim foi, queridos, até o dia do casamento. Tivemos um casamento e fomos para a lua de mel. Lá na lua de mel, ela linda, eu fui com calção do Santos Futebol Clube. Entrei com, eu não sabia que tinha que ter roupa especial, fui com calção mesmo. E de repente, ela estava ali, eu não acreditava. Gente, 1 ano e 8 meses entre namoro, noivado e agora o casamento. 1 ano e 8 meses certinho. Eu estava casando, eu não caí com aquela moça, eu não pequei, eu não errei, eu não sujei, eu não entristeci o meu Senhor. Eu estava num casamento onde eu me sentia puro para começar uma nova vida com alguém que me amou e que foi séria e que Deus colocou ao meu lado. Foi quando naquele momento ela olhou para mim e disse, como se fosse uma descoberta tremenda, ela ainda naquele momento olhou para mim e falou: vamos orar? E eu olhei, já não mais chocado, mas eu disse: vamos. Foi a primeira vez que eu falei: calmo,
tranquilo, porque era a primeira vez depois da oração que eu não ia embora. Eu ia ficar. Nós oramos juntos até hoje. Até hoje. E muitas vezes ela me chama também para orar. Muitas vezes ela faz isso. E quando as iniciativas são minhas, como ela me surpreende, e eu percebo quanto eu perco, porque quando eu a surpreendo dizendo, de manhã, quando eu vou sair correndo, tanta coisa, vamos orar, filha? E ela dá um sorriso e já me abraça e fica em... E eu oro e falo, meu Deus, eu preciso fazer isso mais vezes. Claro que oramos. Por último, vão para a cama juntos. Estou falando com casados, né? Famílias. Ok? Casados. Sabe, queridos, o homem e a mulher casados que não aprendem a ter esse tempo, não sabe como é precioso ir para a cama, nem que seja para conversar, para se olhar, nem que seja para colocar algumas coisas em dia, em ordem. Eu tenho certeza que às vezes o conversar nos leva a momentos de grandes bênçãos na nossa vida, sem que às vezes aconteça mais nada. Mas como abençoa esse momento. 5 pequenas coisas que agora eu preciso saber se você lembra. Você lembra, filho? Primeira. Qual é a primeira? Beijar. Segunda. Oi? Mãos dadas. Terceira. Oi? Refeições, abobrinha. Abobrinha. Quarta. E quinto, vai para a cama junto. Alguns casais que às vezes eu aconselho, vocês acreditam que tem problemas porque eles não vão para a cama juntos? Com essa questão da internet ou trabalho em casa, coisas que não deveriam estar acontecendo estão. Lembra a sujeira que eu disse que entra em casa? Às vezes a sujeira entra pela internet na vida de muitos casais. Mulheres que têm sofrido por ver um homem que como pai é tremendo, que como trabalhador é exemplar, que como alguém diante da igreja é um exemplo, mas para ela dentro de casa tem sido um homem fraco, que vai, pesquisa, consulta, entra em sites que não deveria. É duro, mas isso está acontecendo hoje em muitos lares, e quando não, em algumas igrejas. Hoje eu dei o pontapé inicial daquilo que Deus colocou no meu coração. Amanhã espero que Deus nos dê uma palavra também que precisamos, e a minha oração é que você tome algumas decisões já nessa noite e possa dar para sua esposa o que ela precisa, para o seu esposo, para os seus filhos, alguns passos que nós precisamos dar. Vamos curvar nossas cabeças.